Ler é ir além fronteiras. Quem lê cultiva conhecimento, estimula a imaginação e a criatividade, melhora o vocabulário, a escrita e o sentido crítico. Segundo a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, os jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 34 anos são os que mais compram livros. Os dados foram apurados de um inquérito feito a cerca de 1000 pessoas entre o mês de julho e o mês de agosto de 2023. 28% dos jovens nessa faixa etária foram quem mais adquiriu livros no país. Dos inquiridos, 62% compraram livros no último ano e destes 70% confirmaram ter comprado o mesmo ou mais do que no ano anterior. Estes números revelam uma ligeira mudança de hábitos em relação à leitura dos portugueses que, em 2020, segundo os dados do Inquérito de Práticas Culturais, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais, 61% dos inquiridos não tinha lido qualquer livro. Mas ainda há hábitos que persistem. Os portugueses apresentam muito o hábito de ler antes de dormir, de ler na praia e até mesmo ler nos transportes públicos. Em 2023, o mercado livreiro cresceu 5%, segundo dados recolhidos pela empresa GfK, tendo em conta o mercado de livros em português. Em 2021, existiu um crescimento de 16% e em 2022 de 15%. O mercado da compra de livros continua cada vez mais a aumentar, principalmente no que se refere a livros de ficção, ficção infanto-juvenil e de não-ficção, com destaque para as categorias de vida prática, lazer e atualidades e de livros de turismo. Porém, o género literário preferido de quem compra livros continua a ser o romance, com uma percentagem de 69%, seguindo-se de romance histórico, com 52%. Os livros infanto-juvenis continuam a ter 50% das compras efetuadas e este segmento foi o que mais vendeu. Apesar destes números, Portugal continua a ser o país que menos lê na Europa. Embora haja cada vez mais livros a serem comprados no país, são os jovens que estão a ser os responsáveis por este facto. Acredita-se que os mais novos estão a impulsionar este setor. Aliada a esta tendência, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, em conjunto com o Ministério da Cultura, lançaram o Cheque Livro, que atualmente representa 20 € para cerca de 200 mil jovens, valor esse que poderá ser descontado na compra de livros em livrarias físicas. Mas os hábitos de leitura também parecem estar a mudar. Do papel para o digital, esta migração está cada vez mais presente, sobretudo nos jovens leitores. Porém, um estudo realizado por investigadores da Universidade de Valência, em Espanha, concluiu que ler em papel é mais vantajoso e positivo do que ler de forma digital, uma vez que estimula as capacidades de compreensão de 6 a 8 vezes mais do que a leitura digital. A equipa analisou uma amostra com mais de 170 mil participantes em 19 países dos 5 continentes e concluiu que ler em papel mostra uma clara vantagem sobre o digital na compreensão de leitura, mais ainda quanto há restrições de tempo ou textos de cariz informativo, além de que a desvantagem da leitura em suporte digital tem aumentado ao longo dos anos. Mas, regressando ao tradicional, no país há livrarias que contam com décadas de história e de portas abertas. Com quase 3 séculos, a livraria mais antiga do mundo está situada no coração de Lisboa, no Chiado. A Bertrand Chiado foi fundada em 1732 por Pedro Faure, que em 1742 se associou a Pierre Bertrand. Sobreviveu ao terremoto de 1755, mas viu-se obrigada a mudar de local para junto da capela de Nossa Senhora das Necessidades e só em 1773 é que voltaria ao seu local original, nos números 73 e 75 da Rua Garré, no Chiado. Em 2011, a Bertrand do Chiado foi destacada pelo Guinness World Record como a livraria mais antiga do mundo em funcionamento.
Após 292 anos de história, mantém-se aberta ao público no centro de Lisboa. Também no Porto, a Livraria Lelo é destacada como monumento de interesse público e prestes a tornar-se monumento nacional. Foi fundada em 1869 com o nome de Livraria Internacional de Ernesto Chardron e só posteriormente passou a Livraria Lelo. É uma das mais antigas livrarias do país e em 2023 a plataforma 1000 Libraries realizou uma votação em que a Livraria Lelo saiu vencedora na categoria A Livraria Mais Bonita do Mundo. Como vê, livrarias não nos faltam, mas então, como é que estão esses hábitos de leitura? É o tema do debate público de hoje, por isso, fique desse lado, participe em direto, conte-nos quais são os seus livros favoritos, o que é que tem lido e ligue já para o 21836 8008. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto agora, 23 horas, 5 minutos, e é sempre um prazer entrar na sua casa, fazer parte aí de alguns momentos, né, do seu fim de noite. E nós sempre trazemos aqui assuntos relacionados à cultura, à educação, à segurança pública, a diferentes setores da sociedade que com certeza é de interesse público. Hoje nós vamos falar um pouco sobre literatura, sobre o hábito de ler. Vamos trazer muitos convidados, temos aqui muitos convidados que vão nos ajudar no programa de hoje. Você que nos acompanha pelas operadoras Mel, Nós, Vodafone e também pela aplicação da Unifé TV Portugal, para todo mundo, estamos em direto através da aplicação para todo mundo. Você de qualquer lugar do mundo pode interagir conosco pelo WhatsApp, já vou deixar para você os números de contato, tanto para você que está em Portugal, o 210 346 091, como o 218 368 008. O número de WhatsApp é o 918 617 038. E nós sabemos que não são todos, né, que gostam de ler, que têm o hábito de ler. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui nos estúdios nosso convidado de hoje, o Lourenço Ceruia. Muito boa noite. Boa noite, Gelson. Seja bem-vindo. Obrigado. E você é ator, é escritor, já atuou, já escreveu, tem já uma vasta experiência sobre o assunto, né? Sim, é verdade. Eu comecei por me formar em teatro e depois começo a trabalhar como ator e foi precisamente uma altura em que fiquei desempregado como ator que a escrita surgiu na minha vida. Eu não tinha trabalho como ator, não era sequer chamado para ir a castings e audições e, portanto, tinha muito tempo livre e decidi aproveitar esse tempo livre para começar a escrever o meu primeiro livro. Portanto, uma coisa não muito boa que me aconteceu na vida, que foi o desemprego, acabou por me trazer, na verdade, outra coisa muito boa, que foi a escrita. Você tinha ideia que tinha esse talento? Porque tem que ter um talento, né? Tem que existir um talento, uma inclinação. Sim. Você não imaginava um dia escrever um livro? Eu desde miúdo que eu queria escrever livros. Assim que eu percebi que os livros... Intenção. Sim. Quando eu percebi ali, eu acho que quando eu tinha 7, 8 anos, percebi que os livros não apareciam só porque sim, e havia pessoas que os escreviam. E desde aí que nasceu em mim a vontade de também contar histórias através da escrita. Mas assim que também percebi o trabalho que dá a escrever um livro, pensei que ou nunca ia conseguir ou iria conseguir apenas muito tarde na vida, quando já tivesse se calhar 60 anos, quando já estivesse na reforma, mas acabou por acontecer antes disso. Já faz quanto tempo que você escreveu o primeiro livro? O primeiro livro eu escrevi-o em 2018, portanto foi há 6 anos. 6 anos. A literatura é uma expressão artística em texto, né? É assim que é definido aqui. Por exemplo, nós fazemos algumas pesquisas e isso é uma informação que está à inteira disposição de todos. Quando você se propõe a escrever um livro, você está colocando ali no papel sentimentos, pensamentos, ideias, né? Trazendo cultura, educação, uma ideologia. E você acredita que isso é bom para a sociedade. O hábito de ler, as pessoas deveriam desenvolver mais esse hábito de ler, ter mais conhecimento.
Eu acho que sim, porque até como disseram ali na peça, a leitura estimula muito a criatividade e a imaginação de uma pessoa, traz também vocabulário e ensina-nos, eu acho que é um complemento àquilo que aprendemos nas escolas, no sentido de aprendermos a falar e a escrever corretamente a nossa própria língua, que eu acho que é tão essencial e tão importante como respirar. E portanto acho que cada vez se deve promover mais junto das crianças e dos jovens o gosto pela leitura, porque isso os fará, entre muitas outras coisas positivas, os fará expressarem-se melhor na sua própria língua. É uma coisa mesmo muito importante. Agora, nós estávamos conversando antes do programa. Você escreveu livros policiais, é isso? É verdade, sim. Mas só nessa linha ou não? Sim, porque eu desde que ali por volta dos 12 anos... Por que não romance? Porque os romances, os livros que eu mais gosto de ler são livros policiais. Ok. E portanto eu acho que tem uma relação direta. Assim que eu comecei a escrever, a pensar em escrever um livro, muito rapidamente me surgiu a certeza de que os livros que eu ia escrever iam ser livros policiais. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais. Nós temos por Zoom, temos por vídeo chamada. Me dê imagens, por favor. Temos a... Quem é que está em linha? A Sandra? É isso? Me dê imagens da Sandra. Boa noite, seja bem-vinda, Sandra. Me ouve? Olá, boa noite. Sim, estou a ouvi-lo muito bem. Muito obrigada. Você também é escritora, né? Conhecida como a escritora da bicicleta. Como é que é isso? Explica aí pra gente. Então, em 2022 eu tinha de arranjar assim uma promoção diferente e ser original na promoção do meu livro. Então eu decidi agarrar na bicicleta e percorrer Portugal de Chaves a Faro, enquanto eu fazia uma apresentação todos os dias em cada município onde ia parando. Portanto, acabei por ser conhecida pela escritora da bicicleta, porque foi a única forma que eu tive de arranjar uma estratégia para ter o meu destaque no mundo editorial, que nós sabemos que temos imensos bons escritores e todos eles têm muito nome, então eu queria me destacar de alguma forma, então tive de fazer esta aventura que acabou por me dar algum reconhecimento no público. Foi aí que você iniciou a carreira de escritora ou já tinha outras idealizações, já havia outros projetos que já haviam sido concluídos? Me fala um pouquinho sobre esse percurso seu. Eu comecei a escrever como forma de terapia. Não tive nunca a intenção de escrever um livro. Ser escritora foi algo que aconteceu muito natural na minha vida e agora faço isso profissionalmente a tempo inteiro, mas não foi de todo, estava dentro dos planos. Eu comecei por escrever um conto infantil que estava dentro do concurso. E então acabei por não ganhar esse concurso numa editora. A editora mesmo assim fez contrato comigo, estive a trabalhar com a editora, mas a longo prazo percebi que esse não era o meu caminho, então decidi afastar-me um bocadinho das editoras e lançar-me independentemente. Então foi aí que começou a verdadeira jornada. Portanto, em 2020 e 2021 foi quando eu larguei tudo, o meu emprego estável, na altura era militar, e para ser escritora a tempo inteiro. Daqui a pouquinho eu vou querer saber como é que foi essa transição, essa mudança. Sim. Porque é radical, né? Muito. Daqui a pouquinho eu volto com você, Sandra. Nós temos a Liliana Brito, também escritora. Me dê imagens, por favor. Ela está conosco, a Liliana? Se for possível, produção. Enquanto a produção já está conosco. Liliana Brito, boa noite, seja bem-vinda. Eu acho que precisa só abrir o seu microfone aí. Boa noite. Obrigada pelo convite. Você escreveu um livro infantil, é isso? Durante a pandemia. Foi para você uma forma de ultrapassar aqueles dias difíceis? Conta aí um pouquinho essa experiência, que é curioso, né? Sim, eu escrevi o livro infantil no sentido em que quando começou a pandemia, eu achei que as crianças estavam muito sozinhas, não tinham aquela interação com as outras crianças, estavam sempre muito resguardadas, e achei que era bom então, já que tinha a arte da escrita, escrever então um livro que pudesse ser interativo e didático em casa com os pais. E foi isso que eu quis fazer com o livro Uma Aventura no Arco-Íris, e que tem tido uma resposta muito boa por parte do público. É isso que eu ia perguntar. Os mais jovens, então, as crianças, estão criando cada vez mais o hábito de leitura, é isso?
Sim, sim, felizmente os pais estão a incentivar muito a leitura aos mais novos, desde pequeninos que eles começam já a querer ter um interesse pelas ilustrações, pelas histórias. Eu acho que isso é muito importante começar desde cedo, como o Lourenço disse, incentivar. Eu acho que isso é muito importante para as crianças. Você recentemente escreveu um livro, né, que fala de um assunto que realmente é um assunto atual, é um assunto que interessa muitas pessoas. De onde veio essa ideia sobre esse último projeto seu, Liliana? Eu acredito que o livro de extorsão, ele é muito importante porque ele aborda muito o tema da violência doméstica, dos traumas, da complexidade humana, da alma humana, e isso ainda às vezes ainda é muito tabu. As pessoas às vezes não têm muita vontade para falar sobre esses assuntos e resguardam-se no seu cantinho e acabam por passar por situações em que deviam realmente pedir ajuda. E eu quis, tanto a nível pessoal como de pessoas que conheço, abordar esse tema de modo a ajudar, se assim for possível. Através das palavras, através da escrita, através de uma mensagem, a conseguir ajudar quem está a passar por esse processo. E ali você conta histórias, fatos verídicos, você conta experiências do que você aprendeu, ouviu. As pessoas podem ter acesso a esse livro. Tem um bocadinho de tudo. Tem experiência, tem casos de pessoas que conheci, pessoas de quais tive conhecimento, e tentei explorar e tentar mostrar para quem está a ler que não estão sozinhos, que outras pessoas também passam por essas situações e que há maneira de sair dessas situações, há maneira de sair e de ir em frente, acreditar que melhores dias virão. Daqui a pouquinho eu volto com você, Liliana, tem mais perguntas, porque é de interesse público agora, as pessoas que acompanham o programa, que também são vítimas, né, de violência doméstica, algum tipo de violência, certamente terão interesse em conhecer a sua literatura. Nós temos também a Margarida Azevedo, ela é leitora. Boa noite, Margarida, consegue me ouvir? Olá, boa noite, sim. Muito obrigada pelo convite. Só uma questão, é Azeredo. Azeredo. Desculpa, escreveram Azevedo, mas eles vão corrigir já. É muito comum. É comum. Agora, para você, leitura é algo bom, é um vício, que algumas pessoas não gostam de ler, né? Outras são viciadas na leitura, outras leem apenas porque é necessário. Fala um pouquinho aí sobre esse hábito que você desenvolveu da leitura. No meu caso, eu acho que já podemos considerar isto um vício, sendo que qualquer bocadinho que eu tenha livre é para ler, mas foi um hábito que me foi incutido desde muito pequena. Portanto, a minha mãe adora ler, o meu irmão igual, e quando eu aprendi a ler, porque em casa sempre se contaram imensas histórias, lembro-me que a primeira coleção que eu fiz foi de uma aventura. Eu de facto era preguiçosa, na realidade era bastante preguiçosa para ler. Eu queria saber a história, mas tinha preguiça de ler, e a minha mãe, que era professora do primeiro ciclo do ensino básico, não queria ter uma filha que não gostasse de ler, sendo que ela adorava ler. Então começou a estimular, lia à vez comigo. Começámos por ler os livros às palavras, depois às frases, depois à página, e a dada altura, não é? Eu tinha mais tempo livre, era uma criança, e a minha mãe não, portanto não tinha tanto tempo a vir comigo ler o resto da história. Eu queria tanto saber o resto da história que às 2x3 comecei a ler sozinha, e a partir daí os livros sempre foram a minha companhia, sempre foi algo que, independentemente de ter testes ou outra coisa qualquer, estavam sempre comigo, e foi gradual. Hoje em dia leio imenso. Nunca mais parou? Não, nunca mais parei. Este ano está a ser um ano fraco a nível de leituras, mas isto... Você tem ideia de quantos livros já leu até hoje? Até hoje, desde o início do ano deste ano. Desde o início, desde lá de infância. Isso não consigo, foram muitos, mas consigo dizer, porque nós hoje em dia já temos aplicações para manter as leituras, e por curiosidade, que este livro que eu estou a terminar de ler agora vai ser o 35º livro que eu leio este ano. Este ano? Portanto, este ano. Não completou, nós não terminamos nem o primeiro semestre. 34 livros ao todo este ano. Olha. No fim de semana acaba no livro número 35.
Daqui a pouquinho você vai falar mais sobre como você desenvolver esse hábito aí, que para você já é um vício, mas que nós sabemos que é um vício bom, né? Há vícios que são prejudiciais, que são destrutivos, mas acredito que este vício tem sido muito bom para você. Nós vamos agora aos nossos stories lá no Instagram. A Unifé TV preparou algumas questões. Coloque aí a primeira, por favor, para as pessoas que estão em casa. Você costuma ler livros? Sim, não, esporadicamente? Entra lá rapidamente, deixa o seu comentário. Temos uma outra questão. Quantos livros comprou no último ano? Olha, eu devo ter comprado uns 2 ou 3. Escreve lá rapidinho, né? Nenhum, de 1 a 4, de 4 a 6 ou mais. Escreve lá rapidamente. Temos uma outra questão. Qual o seu tipo de livro favorito? Romance, ficção, autoajuda, histórico? Faltou aí policial, né, Lourenço? Temos mais? Qual o seu tipo de livro favorito? Ou outro, pode escrever aí também, se há outro, tem a opção. Temos mais questões? Vamos agora às ruas de Lisboa. Vamos saber o que as pessoas falam a respeito da leitura. Daqui a pouquinho eu volto aqui nos estúdios. Hoje conosco o Lourenço, que é ator, é escritor, com uma vasta experiência, mesmo tão jovem, né, com uma vasta experiência aí nessa linha de cultura, de arte e de tantas coisas boas que a literatura, que a arte cênica produz, né, para a pessoa, para os jovens. Vamos falar muito sobre isso. Vamos lá então às ruas e já voltamos. Uma pessoa costuma ler muito, comprar muitos livros? Comprar muitos livros, sim. Adoro comprar livros, até porque tenho 2 filhos e, portanto, faço esse investimento. Confesso que os meus hábitos, não sei se por desculpa de falta de tempo, já não são o que eram, mas sim, tento investir nisso. E você, diga uma coisa, costuma ler, costuma comprar livros, qual é também o seu consumo? Bastante. Eu, por exemplo, tiro sempre meia hora de manhã, o meu pequeno almoço tem que ser sempre a ler. É automático e não consigo funcionar sem isso. E quando isso não acontece, o meu dia já não corre bem. E compro livros, na medida que é possível, mas sim, eu sou um leitor voraz. Todos os dias leio? Todos os dias leio. E lê alguma coisa em especial? Como é que faz o seu cronograma, as suas escolhas? Olha, depende muito do meu estado de espírito. Neste caso, por exemplo, eu leio muito da parte religiosa, porque é o meu trabalho, não é? Mas depois também leio muito policial, leio muito romance, grandes autores também, clássicos também. Portanto, depende também muito do meu estado de espírito. Muito bem. E quantos livros é que costuma ler por ano? Desde que comecei a trabalhar em editora, menos, mas por volta de 50, 60 livros. 60 livros? Sim. E qual é assim o seu hábito? É um hábito diário, é semanal? Quais são os momentos em que prioriza para a leitura? Antes do trabalho e depois também, no caminho até casa, e também tento 1 horinha antes de ir dormir para descomprimir um bocadinho do dia. É quase como uma terapia, isso? Exatamente, para desligar das tecnologias, telemóvel, põe de parte, abre-se o livro e a pessoa vai ficando mais calma e consegue ir descansar. Também aqui bastantes livros, não é? Direcionados para os mais novos. Acha que é importante os pais também fazerem este investimento na literatura dos mais pequenos? Claro, mesmo desde muito pequeninos, isso é mesmo importante no crescimento de uma criança, ter o contacto com os livros e as primeiras aprendizagens. Acha que, infelizmente, ainda há muitos pais que dão muitos aparelhos eletrónicos em vez de um livro tátil? Pegar no livro e ler, entender? Sim, isso acontece, mas é inevitável, porque é mesmo a nossa era, não é? A tecnologia está em todo o lado, é agora saber fazer a coisa moderada e compensar nos 2 lados. Lê-se mais no digital? Começam logo de pequeninos. Agarrados aos tablets, é isso? E aos telemóveis. Do que seja botãozinho. Mas para si, não há nada como ter o papel, o livro na mão? Pois, eu acho que sim, mas isso é uma questão de hábito. Quando comecei a ler, não havia essas coisas, não é? Era papel só. Era papel. Portanto, continuo um bocado com a mania do papel.
Muitos deles, a maior parte deles têm e-readers e aderem muito à parte do audiolivro, mas não há nada como o toque do papel nas nossas mãos e carregar um livro, levá-lo pelo metro, passear com ele na carteira. E acho é o que você faz? Sim, sem dúvida. As pessoas, quando compram livros, sente que as pessoas efetivamente vão vendo ou compram mesmo livros para si, para oferecer, qual é assim a maior tendência que vê? Temos as duas vertentes. Temos a pessoa que já sabe o que quer e vem à procura de um determinado livro para oferecer ou para si própria, mas também temos pessoas que passam e que veem a um título que lhes chama a atenção e então depois acabam por ficar, acabam até por levar outros livros. Ainda podemos dizer que uma boa capa é também um bom chamariz? Sem dúvida, uma boa capa é para aí 80% das vendas, porque realmente os olhos também comem, não é? Digamos que a capa e o título realmente fazem com que quase que a venda do livro por si própria. Por ano, lê quantos livros? Talvez mais de 20 livros, seguramente. Sim. Tem noção de como é que estão os hábitos de leitura dos portugueses? É assim, eu não tenho uma noção precisa, não é? Mas parece-me que a leitura tem ficado um bocadinho aquém daquilo que deveria ser um crescimento nessa área. Também é verdade que mesmo não havendo um interesse muito grande na leitura, as pessoas gostam do livro como objeto. E também creio que associam a ideia de ter o livro a investir um bocadinho na cultura, mesmo que depois não façam o trabalho todo, não é? Que é lê-lo. Portanto, se calhar, o primeiro passo está lá. Depois a concretização fica um bocadinho aquém. Pessoas com diferentes tipos de pensamento. Nós temos por telefone o Guilherme de Lisboa. Guilherme, me ouve? Boa noite. Boa noite. Tudo bem consigo? Tudo ótimo. Que bom. Quer dizer que você tem uma pergunta aqui para o nosso convidado, Lourenço, é isso? Sim, eu gostaria de saber o Lourenço se inspira para escrever e como é que ele... há um lugar específico, se tem uma mantra, qualquer coisa para se inspirar. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. A inspiração surge muitas vezes em momentos inesperados. Eu desde que comecei a escrever que fiquei uma pessoa mais atenta às pessoas, aos comportamentos, à maneira como as pessoas falam, o que é que as pessoas sentem. E, portanto, a minha fonte de inspiração é a vida, no geral. Eu muitas vezes uso o telemóvel para apontar ideias que me surgem, às vezes no trabalho, quando estou a conduzir ou noutro contexto. E, portanto, a inspiração vem um bocadinho da vida, no geral. Depois... os locais onde eu situo as minhas histórias também são uma fonte de inspiração. Portanto, eu antes de escrever os livros vou sempre aos sítios onde a história se passa e vou também inspirar-me, vou absorver como é que é o espaço, sentir o espaço e, portanto, há muita parte da inspiração, digamos assim, que também vem dos locais das histórias dos meus livros. Esclareceu, Guilherme? Maravilha, foi ótimo. Obrigado. É isso aí. Você tem o hábito de leitura? Eu tenho o hábito de leitura. Todas as noites ler um bocadinho. Que bom, que bom. Guilherme, e já leu algum livro meu? Já. Os 2 primeiros. E que tal? Gostou? Gostei muito. Vejo que existe uma evolução nos livros e cada vez melhor. E estou a adorar o terceiro já. Que bom. Obrigado. Obrigado. Muito gosto, Guilherme. Ótima noite, bom descanso. Até a próxima. Obrigado. Agora, o que acontece em Lourenço? Há muitas pessoas talentosas, muitos jovens, muitas pessoas que têm boas ideias, só que tem medo de arriscar, não sabe como escrever, como publicar um livro. Como é que surgiu? Alguém te apoiou? Você foi batendo de porta em porta? Conta um pouquinho dessa trajetória inicial.
Foi bater de porta em porta, porque eu não conhecia ninguém no mercado editorial, não tinha formação praticamente nenhuma e portanto, assim que terminei de escrever o meu primeiro livro, fui fazer uma revisão do texto, portanto, limar arestas, perceber o que é que estava a funcionar na história, o que é que não estava a funcionar, o que é que deveria acrescentar, o que é que devia retirar, e depois escrevi uma sinopse da história, um resumo da história, e comecei a enviar e-mails para editoras, a apresentar o livro, e porque é que isto eu acho que é uma coisa importante para quem quer escrever e ser publicado, que é explicar quando aborda uma editora porque é que aquele livro será um sucesso se for publicado. Que espaço é que aquele livro vai preencher no mercado editorial, porque é isso que as editoras também procuram, um livro que se calhar, um tipo de livro, um género que nunca tenha sido abordado, ou que um género que já seja abordado, um livro policial, por exemplo, mas que tenha uma narrativa muito diferente daquilo que já é publicado. E portanto comecei a bater à porta das editoras. Houve uma editora que aceitou e que quis publicar o meu livro. E aconteceu uma história muito interessante, que foi, eu assinei contrato com essa editora, fizemos a capa e o livro estava pronto para ir para a gráfica, para ser impresso. Isto foi em março de 2020. E em março de 2020, como todos sabemos, veio a pandemia e, portanto, por uma semana que o meu livro não foi impresso, não foi para a gráfica. O meu editor dessa altura ligou-me a dizer, olha, isto é um período de grande incerteza, não sabemos o que vai acontecer no mundo, portanto, para já o livro não vai ser impresso. Vamos ver o que é que acontece. Eu fiquei um bocadinho triste, mas pensei, ok, nem tudo está perdido. Até que chegou o verão de 2020 e no meu primeiro dia de férias recebi um telefonema desse editor a dizer que infelizmente tinha havido uma quebra muito grande de vendas e portanto eles já não iam publicar o meu livro, iam cancelar o contrato. E eu fiquei, como pode imaginar, fiquei com as férias estragadas, fiquei absolutamente decepcionado, né? Você viu ali os sonhos, o primeiro sonho no caso, se desfazendo, né? Muito, mesmo. Mas depois, quando voltei de férias, voltei a contactar editoras e aí tive 4 editoras que me responderam de forma positiva. Portanto, tive a sorte de poder escolher entre 4 editoras qual é que seria a minha editora e acabei por escolher a Cultura Editora, com quem tenho publicado todos os meus livros. Que bom. Em média demora quanto tempo? Não tem um tempo determinado para escrever um livro? Depende muito da sensibilidade, né? Sim. O contato com a história, com a imaginação. Sim. Depende. O primeiro livro demorei 9 meses, o segundo demorei 6 meses, o terceiro demorei 5 meses e o quarto livro, quando comecei a escrevê-lo, pensei, eu tenho decrescido o tempo de escrita, portanto este livro se calhar vai ser rápido. E acabou por não ser, acabei por demorar 1 ano e meio a escrevê-lo. Foi bastante longo. E já foi publicado? Foi publicado há cerca de 1 mês, já está na segunda edição, o Crime na Aldeia, e continua em tops de vendas, portanto tem corrido muito bem, tem tido uma aceitação muito boa. Parabéns. Obrigado. Vamos falar com a Sandra. Me dê imagem, por favor, da Sandra, que também é escritora. Ou ela está conosco, a Sandra? Sim. Vamos lá, Sandra. Na sua opinião, por exemplo, como é que você avalia os seus leitores, né? Existe um mercado de literatura para atender, né, diferentes tipos de consumidor. No seu caso, como é que você avalia? Fala aí sobre esse assunto. No meu caso, uma vez que eu sou independente, eu antes de escrever um livro, eu já tenho que saber muito bem qual é o meu público-alvo para o qual eu quero escrever. Então, todo esse investimento de estudo tem muito a ver, vou começar a palpar terreno, por assim dizer, não só com os leitores online, como os leitores offline, ou seja, aqueles leitores que já têm assim uma idade, digamos dos 50 anos para cima, em que falo e abordo com eles dessa forma, se estariam ou não interessados neste tipo de género que eu agora estou a abordar, que são os thrillers psicológicos, que é o meu último trabalho. E o que eu avalio muito o meu público através muito do conteúdo que eu vou fazendo nas redes sociais e vou vendo o engagement, por assim dizer, não é?
que estou a ter, qual é o género da pessoa, qual é a idade. Então depois até com os anúncios que as plataformas, as redes sociais nos dão essa oportunidade e acabamos por receber determinadas estatísticas, não é? Realmente a quem chega, a localidade, a cidade, a idade, o género, tudo isso é avaliado, e dessa forma, a partir do momento em que eu tenho o público-alvo definido e vejo e faço todo o marketing para atingir aquele público, é assim dessa forma que estudo o meu público. Agora, uma outra questão, Sandra, você falava há pouco de uma mudança de carreira, é isso? Sim. Como é que você arriscou? Quem te encorajou? Você tinha uma carreira promissora, né? Sim. Era militar, fazia parte da categoria, estava na categoria de sargentos na altura, era feliz, mas com o tempo comecei a perceber que estava a ficar sem sensibilidade artística, porque eu antes de ser militar tinha sido bailarina profissional. Então, eu senti que a rigidez do exército, que é necessária, a formação é necessária, exigia de mim um investimento emocional ao qual eu a longo prazo já não me estava a identificar. Então eu comecei a escrever como terapia, lá está, para chegar novamente à minha essência da criatividade. E então foi assim que eu entrei neste mundo e decidi apostar a 100%, tive o apoio obviamente da minha família e do meu marido, que foram os principais trampolins, por assim dizer, para eu desistir da minha carreira para depois abordar nesta carreira a tempo inteiro, que é um desafio, mas que é muito gratificante. É isso que eu ia perguntar, tem sido um desafio para você, mas um desafio motivacional. Quais são as suas perspectivas aí para essa carreira brilhante de escritora? Bem, é continuar a fazer o trabalho que estou a fazer, estão a surgir novas oportunidades, atingir cada vez mais público. Eu tenho um lema que é atingir um leitor de cada vez. Eu não tenho pressas, tudo leva ao seu tempo, e sendo independente neste momento, acredito que o futuro me possa abrir portas para, não sei, talvez uma editora que possa estar interessada, mas tudo só o tempo dirá. Não é? Todas as oportunidades, mas eu estou aberta a tudo e mais alguma coisa. É preciso termos foco e continuar o nosso marketing, a nossa vontade de chegar aos leitores, e as minhas expectativas é não ter pressa mesmo e não criar demasiado. Eu sei que uma carreira não se cria em 2 anos nem 3, talvez o nome Sandra May só daqui a 10 ou 15 anos é que poderá estar no mercado assim conceituado, e não tenho pressa, é um dia de cada vez, um leitor de cada vez, e tenho a certeza que vou lá chegar. Essa estrutura emocional é muito importante até para superar os desafios que vão surgir, né, nessa caminhada. Agora, uma coisa você já provou, né? Você tem coragem. Realmente... Obrigada. Sim, eu acho que em todas as carreiras, qualquer profissão, é preciso coragem. E se nós queremos realmente fazer a mudança no mundo, temos que começar por nós mesmos. Eu não tive medo de mudar. As grandes mudanças que ocorreram no mundo foram por pessoas corajosas, né? Pessoas que mudaram radicalmente ideias, né? Pensamentos, pessoas. Olha, muito gosto em conhecê-la, foi um prazer. Não sei se você tem algo a acrescentar. Gostaria de acrescentar algo? Apenas estou muito agradecida por estar aqui no programa com vocês, de conhecer o Lourenço, ainda que de forma à distância, estar com a Liliana, estar com a Margarida, que já são minhas conhecidas. Apenas quero deixar uma palavra de força a todos os escritores nacionais, não é? Estamos todos a passar assim por uma mudança no mercado que acho que é notória, acho que estamos cada vez mais unidos e é preciso sentir esta união por parte de todos os autores e encorajar novos autores também a escreverem os seus livros para terem a sua voz, e aos leitores para continuarem a ler-nos, claro. Muito obrigado, hein? Ótima noite, foi um prazer tê-la aqui no programa. Até uma próxima oportunidade. Nós temos ao telefone o Joaquim. Joaquim, boa noite. Sim, boa noite. Você quer dar uma opinião, é isso? Sim, é sobre o... É uma pergunta. Não, é uma opinião apenas. É dizer que o Soraya escreve muito bem. Ah, ok. No livro Crime da Aldeia, que já li, está muito bem escrito, muito bem explícito, e um enredo muito que nos faz ter o livro em 5 dias, nos faz estar a ler mais. Agora espero que o crime era o outro, que é na quinta
Só um minuto, deixa eu ver. Quinta das Lágrimas. É isso aí. Exato, Quinta das Lágrimas, também já comecei a ler. Espero que seja com o mesmo entusiasmo. Espero que isso supere as expectativas, né, Joaquim? Exatamente. Se tiver alguma pergunta aqui ou alguma sugestão, o Lourenço está aberto. Só apenas dizer que, na realidade, eu há dias ouvi publicidade ao livro, comprei e em 5 dias li o livro. Que bom. Ok. Muito obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado. Você também pode participar, 210-346-091. Você pode ligar agora, deixar a sua opinião, conversar. Também, se você tem o desejo, né, de escrever um livro, você pode também perguntar, pedir aqui para os nossos convidados ideias, sugestões. O debate público de hoje tem como objetivo incentivar, motivar aqueles que são talentosos, né? Porque nenhum talento pode ficar escondido, né, Lourenço? Penso eu. É verdade, sim. Eu acho que quem tem um dom, um talento, seja ele para a escrita, para a música, para a dança, eu acho que deve treiná-lo, deve praticá-lo e deve, no fundo, pôr os seus talentos ao serviço das pessoas. Acho que é fulcral. É positivo, né? Nós temos os stories do Instagram. Coloca mais uma vez, por favor. São 23 horas e 39 minutos. Qual o seu livro ou qual o seu tipo de livro favorito? Romance, ficção, autoajuda, histórico, outros? Você pode escrever rapidamente. Daqui a pouquinho nós vamos à sondagem dos nossos internautas. Temos aí a outra questão. Pode colocar outra, por favor. Costuma ler livros, se sim ou não, ou se esporadicamente? E uma terceira questão: quantos livros comprou no último ano? Escreve aí, se nenhum, ou essa média de 1 a 4, de 4 a 6, de 6 ou mais, ou como a nossa leitora, né? Me dê imagem, por favor, da Margarida, que nestes primeiros meses do ano já leu 34, está terminando agora o 35º livro, né, Margarida? Exatamente, e este ano a nível de leitura até tem sido um ano um bocadinho mais lento, que no ano passado consegui terminar o ano a ler 80 livros e no ano anterior 110. Por isso é que eu há pouco dizia que era um vício, mas eu também tenho um espaço no Instagram dedicado a livros, portanto, onde eu falo sobre as minhas leituras e onde eu dou a conhecer alguns autores portugueses. Eu não sei se o Lourenço já tinha ouvido falar de algo assim, Lourenço? Eu conheço a Margarida. Olá, Margarida. Olá, Lourenço. Mas não sabia que tu tinhas lido 80 e 110 livros num ano. Eu acho isso notável e dou-te os parabéns. Eu adorava conseguir ler tantos livros num ano. Adorava mesmo. Olha, muito interessante. Agora... Olha que eram todos os bocadinhos. Eu leio, li muito e continuo a ler porque eu aproveito todos os bocadinhos que tenho para ler. Este ano estou a ler menos livros e o ano passado também já comecei a ler menos livros porque comecei a trabalhar a partir de casa, portanto deixei de estar nos transportes públicos onde lia bastante. E também fui mãe e a pequena Julieta ocupa aqui bastante tempo que não consigo estar a ler, mas quando eu digo todos os bocadinhos, lembro-me perfeitamente que durante o confinamento e quando estava nas filas do supermercado, na altura o meu marido ofereceu-me o Kobo e estava a ler, portanto eu ando sempre com o Kobo na mala para qualquer bocadinho, qualquer fila que eu encontre, qualquer coisa, eu tenha o que ler. Tenho 3 perguntas finais para você. Primeira, você gosta da leitura em papel, manusear mesmo ali o livro, ou leitura digital? Segunda pergunta, esses livros todos, língua portuguesa ou esporadicamente você lê livro em outra língua? E o que você faz com esses livros todos que você lê? Você doa, você oferece? Em primeiro lugar, quanto à primeira questão sobre o digital ou o papel, apesar de continuar a preferir o papel, adaptei muito bem ao digital.
na altura em que me foi oferecido o Kobo, foi porque estávamos em confinamento, os livros demoravam às vezes a chegar, não é? Quando se encomendavam online, e o meu marido no Natal ofereceu-me um Kobo, acredito também como plano de parar com esta confusão toda de livros que há cá em casa, porque já são bastantes, e adaptei-me, porque acho que há alturas em que nós conseguimos ler as duas coisas, e eu normalmente estou sempre a ler um livro em formato digital e um livro em formato papel. Já aconteceram situações, e uma delas foi com o primeiro livro do Lourenço, em que o livro estava disponível na Kobo Plus e eu estava ali em papel e em formato digital. Portanto, o que estava mais à mão, o que dava mais jeito para a altura, era aquele que eu lia, porque, por exemplo, à noite na cama dá mais jeito ler o formato digital, porque não tenho luz acesa, portanto não incomodo o meu marido, não acordo ninguém, mas durante o dia, sentada à varanda, por exemplo, ou na praia, já gosto mais do formato do formato papel. Portanto, depende sempre, mas adaptei-me muito bem ao digital. Sobre aqui a questão das línguas, leio maioritariamente em português. Se um livro que eu quero muito ler ainda não saiu cá, a primeira que eu procuro é em espanhol, porque confesso que leio melhor na língua espanhola do que na língua inglesa, e só depois vou para inglês. Este ano e o ano passado, este ano já li um livro em português do Brasil, e o ano passado li 3 livros em português do Brasil, porque vocês têm uma editora que lança muitos livros de true crime. E tem um livro lindíssimo que é o das Lady Killers, que por acaso não tenho aqui, está emprestado, que veio e que eu adorei, e volta ou não volta, portanto vou ler, mas essa editora específica que eu estava a tentar lembrar-me do nome, mas não consigo. Tem livros muito interessantes sobre crimes reais. Sobre os livros, o que é que acontece aos livros depois de os ler? Para os meus amigos eu sou uma biblioteca. Para os meus amigos, para os meus familiares, até porque eu, a minha mãe e o meu irmão gostamos muito de ler, portanto o livro acaba, e nomeadamente de certos autores, acaba por correr. Como eu na minha página tenho um direto todas as terças-feiras com autores portugueses, e é daí que eu conheço o Lourenço, também conheço a Liliana e a Sandra. Esses sim guardo-os, e depois a minha mãe é logo a primeira vez a entrevista: epá filho, eu quero ler aquele, e aquele, e aquele, e aquele. Os autores estrangeiros, depende, às vezes ofereço, já cheguei a vender aqueles que eu sei que comprei e que sei que não vou repetir, que vão ficar aqui a apanhar pó. Há sites que se vendem livros em segunda mão, e pronto, mas a maior parte dos livros fica cá em casa. O meu marido está sempre a oferecer livros a toda a gente. Eu acho que qualquer dia é o contrário. É uma forma de incentivo, né, também. É uma forma de incentivar também, né, a outros que... Sim. Que bom. Considerações finais da sua parte, gostaria de acrescentar alguma coisa? Agradecer aqui o convite por participar aqui neste painel. É sempre muito importante falarmos sobre os hábitos de leitura, porque a noção que eu tenho é que se ler virou moda foi graças às redes sociais nesta altura, foi graças aos TikToks, às trends do TikTok, aos bookstagramers, porque nós em Portugal chegaram mais tarde, mas temos uma boa comunidade de bookstagramers, e estamos a falar de influenciadores que não são pagos para falar das coisas, porque o setor dos livros, ao nível de influenciadores, não há um budget muito grande para se pagar. Normalmente é cedência de exemplares, e gosto de acreditar que esta leitura que virou moda outra vez tem muito a ver com isso. Eu costumo dizer muitas vezes que nós vivemos numa era muito afortunada da literatura, porque na minha família não é só a minha mãe que lê, a minha bisavó lia, e dizia isto muitas vezes à minha mãe, que era: eu gosto muito de ler e às vezes não tenho o que ler, então volto a ler a Bíblia. E ela lia e relia a Bíblia quando não tinha novidades. E quer dizer, hoje em dia temos esta doença que é: temos o acesso aos livros, e ao longo da história isso não acontecia. Portanto, é aproveitar que somos sortudos e ler aquilo que podemos e que conseguimos. Muito obrigado, foi um prazer tê-la aqui no programa. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tá bem? Já quero finalizar também a participação com a Liliana Rodrigues, que é escritora. Me dê imagens, por favor.
ela citou ali um ponto, depois eu quero comentar. Agora, Liliana, você acha que as pessoas precisam ser mais educadas no que se refere à leitura? Nós estamos numa era digital, a era das redes sociais, né? E como falava a Margarida há pouco, há alguns anos atrás nós encontrávamos mais pessoas com livros na mão, por exemplo, nos aeroportos, nas rodoviárias, nas praças, né? E o que você pensa a respeito disso? Deveria existir projetos de incentivo à leitura? Eu acho que hoje em dia até há, como a Margarida estava a dizer, as pessoas vão lendo, há comunidades agora de leitura, os jovens são aqueles que até mais se unem e fazem muitas leituras conjuntas dos nossos livros, e eu acho que isso é muito importante. Claro que antigamente se calhar valorizava-se mais, se calhar, mas eu penso que agora há uma mudança de mentalidade na geração nova. E eu acho que isso é muito importante, é muito prazeroso ver que realmente estão a ganhar novo interesse e que estão a apaixonar-se novamente pela literatura. E isso é muito importante, até porque em Portugal nós somos um país pequenino, não é? E temos muita boa arte, seja na literatura, seja em outra arte. Então temos que aproveitar, temos sim que abraçar os autores portugueses e abraçar a disponibilidade, a oferta imensa que temos de livros. Tá certo. Gostaria de acrescentar algo, considerações finais sobre tudo que foi falado? Fique à vontade. Queria só agradecer também a oportunidade, este espaço de podermos vir aqui falar sobre a leitura, sobre a literatura, que é muito importante, como já referi. Agradecer por darem esta importância, não é? E aos autores portugueses por terem... Como é que eu ia dizer? Por terem esta abertura, não é? De nos receberem e de mostrarem que a literatura portuguesa também é muito boa, e queria aproveitar também desde já para prestigiar a vossa literatura, a literatura brasileira. Há um livro vosso que eu gosto muito e queria aproveitar para fazer aqui a divulgação, que é um clássico maravilhoso, O Meu Pé de Laranja Lima, que também é um livro que mexeu muito comigo, e vocês também têm livros muito bons, uma literatura muito, muito boa, muito vasta, muito enriquecedora, portanto também é de louvar. Pronto, é isso, queria só agradecer e agradecer a quem esteve connosco neste espaço. Muito obrigado, nós, e acredito que num futuro breve nós estaremos juntos novamente, debatendo esses e outros assuntos que realmente ajudam a nossa sociedade, os jovens. Muito obrigado, tá bem? Foi um prazer tê-la aqui. Obrigada eu pela oportunidade e que estejamos novamente reunidos. Nós vamos agora às ruas do Porto, vamos saber o que as pessoas falam, e já eu retorno aqui nos estúdios com o Lourenço, tem mais algumas perguntas, e vamos saber também na internet o que os nossos amigos telespectadores, aliás, os nossos amigos internautas falaram a respeito do tema. Tens hábito de ler? Sim, até. Um livro por mês, vá. Como é que são os teus hábitos de leitura? É assim, leio frequentemente para a escola, principalmente porque o meu curso requer muita leitura. Costuma ter hábitos de leitura? Não muito, mais na internet. Por exemplo, websites e posts de Instagram ou Facebook. Quantos livros compra por ano, mais ou menos? Eu vou lhe dizer uma coisa, eu sou viciada em leitura mesmo, mas é que compro imensos livros, só que neste momento isto parece que está a coincidir, que eu resolvi fazer uma limpeza às minhas estantes, parece triste, mas deitei fora dezenas de livros para conseguir arrumar, que eu tenho a minha casa pejada de livros, de maneira que neste momento até descobri que há livros que eu já não me lembrava nada, portanto estou a rever os livros, estou a evitar comprar, até manter tudo direitinho, e depois então passo acabo por comprar, quer queira, quer não. Não costumo comprar, costumo pedir emprestado, que é para, pronto, não gastar tanto, mas no máximo 2 por ano. Qual é que é o teu género literário favorito? Romance. Ok. Comprar pai com sorte, e ler, ainda leio alguns. Uns 4, uma coisa assim, uns 5. Costuma ter hábitos de leitura? Não. Porquê é que não tem hábitos de leitura? Nunca lhe foi incutido desde a infância? Não, e para além disso, eu com a faculdade não tenho muito tempo para muitas coisas sem ser os estudos, mas não tenho, não tenho mesmo.
Considera importante impor hábitos de leitura desde a infância? Sim. Mas é engraçado, nem sempre resulta. Por exemplo, meu filho lê imenso, mas lê no telemóvel. Eu, por mais que lhe diga, olha o cheirinho, olha, não vai nisso. Nem sempre pega. Nós somos 4 irmãos, 3 leem imenso, outro acho que nunca leu um livro na vida. Considero que sim. Eu acho que é a coisa mais importante é promover os hábitos de leitura. É um bocado difícil, mas é importante, até porque eu fui diretor de uma escola, sei muito bem como isso é, não é? Hoje, enfim, as pessoas têm um conhecimento da Wikipédia, não digo todos, mas uma grande parte, abandonaram-se completamente os hábitos de leitura, a nossa língua, enfim. És daquelas que prefere sentir o livro na mão ou ler livros de forma digital? Sem dúvida na mão, sem dúvida alguma. Não há nada melhor do que poder folhear um livro, escrever, dobrar? Exatamente, sim. E assim, dobrar não, mas tirar apontamentos do lado, sim, sem dúvida. Eu acho que pode substituir os livros no sentido de proporcionar outros conteúdos também que sejam de leitura, portanto não seja tanto vídeos ou fotografias, porque o hábito de ler ultimamente é importante, não é? Portanto, nesse sentido acho que pode substituir, mas se considerarmos a internet mais como sendo só vídeos e fotografias e conteúdos digitais desse género, acho que não é tão interessante. Por exemplo, existem muitas pessoas que preferem ler o jornal online do que impresso. Pois sim, nesse sentido acho muito interessante, acho que a internet é uma ótima forma de ler também, até ajuda, não é, a poupar papel, portanto acho que nesse sentido é interessante a internet substituir a leitura direta em papel, não é? Além do bom passatempo, qual é que acha que é a importância da leitura? O cheiro dos livros, sei lá, é o realmente nós viajarmos com os livros, sei lá. Acha que é nos livros que também aprendemos muito sobre o mundo e adquirimos muito conhecimento? Imenso. Embora neste momento seja mais dedicada assim aos policiais e tal, então já deixei de me preocupar com a parte cultural, me preocupo mais com a parte agradável. Penso que o facto de termos o livro na mão, mudarmos a página, estamos a refletir também, enquanto que as coisas informáticas, digitais são muito rápidas. Não estou a dizer que é mau, estou a dizer que são coisas completamente diferentes. E eu ainda, enfim, talvez pela idade, ainda sou um favorito apreciador da leitura. Eu tenho 3 filhos, todos eles foram criados, já são desta época, todos eles foram criados desde pequeninos a ter hábitos de leitura e hoje são grandes consumidores de livros em papel. Agora, o que acontece hoje? Muitas pessoas têm uma ideia errada, por exemplo, e muitos perderam o hábito ou manteram a distância da leitura, como nós falamos aqui em off, por conta de associar a leitura com os livros de ensino, os livros que habitualmente se leem na escola. Fala um pouquinho sobre isso, Lourenço. Eu acho que deve haver uma mudança grande no programa, no ensino português, sobretudo no que toca à disciplina de português. Eu também sou professor de teatro, portanto eu desde há 8 anos que convivo diariamente com jovens e apercebi-me disto, que é os livros que são obrigatórios ler são livros que os afastam da leitura, porque são livros bastante antigos, são clássicos e que, portanto, a linguagem é difícil e eles, como a linguagem é difícil, muito rapidamente também se desinteressam do livro e isto cria neles a sensação de que ler é uma seca e, portanto, isto afasta-os da leitura. E eu acho que devia-se deixar de obrigar os alunos a lerem livros clássicos e trazer livros mais atuais para o plano de leitura, nacional de leitura, livros com os quais eles se consigam identificar, com um discurso mais adaptado à idade deles, porque isto é o que os vai fazer gostar de ler, isto é o que os vai fazer ter hábitos de leitura e, consequentemente, o que é a consequência incrível disto? Eles vão ser adultos capazes de escrever e falar bem a sua própria língua, porque o que é que acontece hoje em dia? Temos adultos que se expressam de forma incorreta em português, na sua própria língua, e isto é uma pena. Aliás, eu acho que é vergonhoso e, portanto, acho que era mesmo muito importante fazer-se esta reforma no plano nacional de leitura, na programação
do ensino. E acho também outra coisa, os pais muitas vezes desresponsabilizam-se e dizem que a culpa dos filhos não saberem escrever português ou falar bem português, que a culpa é dos professores. Isto é profundamente injusto. Os pais não se podem desresponsabilizar do seu papel de educadores e, portanto, os próprios pais, enquanto encarregados de educação, também devem promover hábitos de leitura nos seus filhos. Devem oferecer-lhes livros, dar a conhecer-lhes autores portugueses, autores estrangeiros, sensibilizá-los para a importância da leitura, dos benefícios que a leitura lhes trará. Portanto, se os pais fizerem isto em concordância com os professores, acho que se conseguirá que os adultos do amanhã consigam escrever e falar bem português. Muito bom. Nós chegamos aos momentos finais do programa. Suas considerações finais, por favor. Considerações finais. Em primeiro lugar, agradecer-vos por me receberem aqui no programa. Obrigado também a quem assistiu e agradecer a quem lê autores portugueses, a quem apoia os autores portugueses. É muito comovente e ficamos muito felizes por perceber que os portugueses gostam dos nossos livros, falam deles, promovem-nos. E que bom que é vocês darem palco à literatura, porque muitas vezes em televisão a literatura é uma persona não grata e muitas vezes nem sempre é um tema que se aborde e portanto muito obrigado mesmo por vocês por fazer. Espero tê-lo aqui em breve, né, para continuarmos o assunto. É muito pertinente e com certeza de grande valia para todos que estão em casa acompanhando o programa. Você também pode enviar a sua sugestão de tema, nós temos aí o nosso e-mail. Pode colocar para quem está em casa, por favor. Tá aí. jornalismo@unifetv.pt. Agora, eu queria só mencionar aqui, não sei se é de conhecimento de todos, mas o livro mais vendido, né, e distribuído no mundo é a Bíblia Sagrada. Que interessante. Sabia disso, né, Lourenço? Por acaso eu sabia. Não sabia? Sabia, né? Sim. É um livro que tem mais de 5 bilhões de cópias vendidas, distribuídas, e se mantém no ranking aí do Guinness como o livro mais vendido em todo o mundo. Não é à toa, porque é um livro atual, mesmo tendo aí a escrita de muitos anos, muitos séculos, né? Mas é um livro bastante atual porque retrata a atualidade da nossa sociedade. Infelizmente, muitas pessoas tristes, amarguradas, sem direção, emocionalmente abaladas, pessoas que infelizmente não conseguem encontrar em alguém ou em literaturas habituais algo que preencha a alma, o vazio. Você pode com certeza encontrar isso na Bíblia, porque o autor da Bíblia também está vivo e ele conhece você muito bem. Não estamos aqui para falar de religião hoje, mas aproveitando só, é pertinente aqui o tema, tá bom? Olha, foi um prazer estar com todos vocês. A partir de agora o Marcos Bueno vai estar com todos, atendendo. Você que quer conversar, desabafar, você que precisa de uma orientação, 218-368-008, você pode ligar, tá bem? Daqui a pouquinho o Marcos já vem para poder falar com você que precisa de um apoio espiritual. Até lá e obrigado a todos.